Você já se sentiu traído pela vida? Já olhou ao redor e teve a impressão de que os ímpios prosperam enquanto você, fiel a Deus, é esquecido no silêncio? Já teve vontade de perguntar ao Senhor, com lágrimas nos olhos: até quando, meu Deus, até quando verei os injustos triunfarem enquanto eu, que caminho na retidão, sou ignorado, humilhado ou deixado para trás? E se eu te dissesse que o silêncio de Deus, que hoje te parece abandono, na verdade é a semente da justiça que Ele está preparando? E se eu te dissesse que há um tempo determinado no céu para que tudo aquilo que foi feito em segredo, com amor, com sacrifício e sem aplausos, seja finalmente reconhecido, exaltado e transformado em honra eterna? E se eu te dissesse que o que você está prestes a ouvir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a dor, o silêncio e até mesmo a demora de Deus? Sim, existe um segredo oculto, um princípio espiritual que poucos conhecem, mas que está presente em toda a Sagrada Escritura. Um princípio que mostra que Deus nunca se esquece, nunca ignora e jamais abandona os justos que foram esquecidos pelos homens. Este vídeo é um chamado espiritual profundo e eu te convido a entrar comigo numa jornada de revelação sobre o tempo perfeito da justiça divina. Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre histórias bíblicas que revelam como Deus age com sabedoria, paciência e propósito. Vamos entender por que Ele permite que os injustos pareçam vencer por um tempo e por que os justos, muitas vezes, são deixados no silêncio. Vamos descobrir como Deus transforma o sofrimento em testemunho, a humilhação em honra e o esquecimento em legado eterno. E, sobretudo, você entenderá porque a justiça de Deus, embora não seja imediata, sempre chega. E quando chega, ela transforma tudo. Talvez você tenha sido como muitos que caminham entre nós. Homens e mulheres que deram tudo por amor, por fé, por fidelidade e receberam em troca traição, abandono e desprezo. Talvez você tenha sustentado alguém com sua oração, com seu trabalho, com sua sabedoria silenciosa. E ainda assim, foi deixado de lado quando o sucesso chegou. Talvez você esteja cansado de clamar e sentindo que o céu permanece em silêncio. Mas eu te digo, o céu está escrevendo a sua resposta, e essa resposta se chama justiça divina. Hoje eu te prometo, ao final deste vídeo, você não será o mesmo. Porque a verdade que será revelada aqui pode libertar sua alma do peso da frustração, pode curar feridas profundas que ainda sangram em silêncio e pode reacender em você uma chama de esperança que ninguém jamais poderá apagar. Mas para isso, você precisa assistir até o fim. Cada minuto desta mensagem foi pensado para tocar o seu espírito e preparar o seu coração para a revelação de Deus. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um encontro espiritual entre você e aquele que tudo vê, tudo ouve e tudo retribui, no tempo certo. É por isso que antes de começarmos o estudo, eu quero te convidar a fazer um compromisso público com sua fé. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo". Sim, escreva agora. Essa atitude simples é uma declaração de fé, uma semente espiritual e um compromisso com a verdade que será revelada a você. E se você acredita que esta mensagem pode transformar vidas, assim como está prestes a transformar a sua, curta este vídeo. Ao fazer isso, o próprio algoritmo do YouTube será forçado a entregar esta palavra a outras almas aflitas, que, como você, estão buscando um sinal do céu. Isso é evangelização digital. Isso é ser um canal da graça de Deus. Você que já curtiu, comentou e vai permanecer comigo até o final, saiba, você é parte desta obra. E ao se inscrever no canal, você estará ajudando pessoas que talvez não tenham uma igreja próxima,
que assistem a este conteúdo como um suporte espiritual, como uma oração que vem pelo vídeo. É por isso que peço que se inscreva agora. Junte-se a nós e fortaleça esta corrente de fé. Agora pense, quantos serviram em silêncio, foram fiéis até o fim e mesmo assim acabaram esquecidos. Mas será que Deus esquece? Será que Ele permite o triunfo dos injustos para sempre? Ou será que existe um tempo certo, determinado e perfeito, onde Ele se levanta do trono e diz: basta, você precisa assistir até o fim, porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que há anos está retida na sua vida. Não pule, não feche, não se distraia. O que o Espírito Santo quer te mostrar hoje é algo que você nunca mais vai esquecer. Vamos começar o nosso estudo. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. 1. Deus permite o silêncio para revelar corações, a prova invisível da fidelidade. Há um momento na vida do justo em que o céu parece mudo, os céus se fecham, a oração ecoa no vazio e nenhuma resposta parece vir. Esse silêncio, mais do que uma ausência, é uma ferramenta divina. É um teste silencioso, profundo, quase imperceptível aos olhos humanos, mas extremamente claro aos olhos de Deus. O silêncio de Deus não é rejeição, não é descaso, não é esquecimento. É um instrumento de purificação, um crisol espiritual, onde os corações são sondados e as intenções reveladas. Quando tudo em nossa vida parece parado, quando os ventos cessam e as portas se fecham, começamos a escutar o som mais importante, o da nossa própria alma. É nesse momento que o Espírito Santo trabalha de forma mais intensa. Ele nos leva a refletir sobre por que fazemos o bem, por que servimos, por que continuamos ajudando mesmo sem retorno. Ele nos pergunta, em silêncio: você faria tudo, isso mesmo se ninguém nunca te agradecesse, mesmo se ninguém visse, mesmo que eu, o Senhor, parecesse calado? Essa foi a primeira grande etapa vivida por Nara. Durante anos, ela serviu em silêncio. Manteve um lar, sustentou um homem que ninguém acreditava, levantou sonhos que não eram dela, colocou sua sabedoria e sua força a serviço de alguém que mais tarde a abandonaria. E mesmo quando tudo desmoronou, quando ela foi traída, quando tudo foi tirado dela, Nara não murmurou. Ela se recolheu, chorou, sim, mas também orou e esperou. O silêncio de Deus não a fez abandonar sua fé, nem revoltar-se contra o céu. Pelo contrário, ela permaneceu. Essa fidelidade no silêncio é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. A Bíblia nos mostra isso em muitos exemplos. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Durante anos ela clamou por um filho, foi humilhada, incompreendida, caluniada, mas não abandonou o templo, não abandonou sua fé. Ana nos ensina que a perseverança no clamor, mesmo diante do silêncio, move o coração de Deus. E quando o céu se move, ele não apenas responde, ele honra. Muitos, ao enfrentarem o silêncio de Deus, retrocedem, deixam de orar, de buscar, de confiar. Sentem-se abandonados, esquecidos, injustiçados. Mas é justamente nesses momentos que os céus estão observando. Não com olhos de julgamento, mas com olhos de expectativa. Deus espera ver se o nosso coração é movido por recompensa ou por amor. O silêncio revela a verdade que há em nós. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Talvez tenha dado tudo de si e hoje sente que sua voz não é ouvida nem pelas pessoas e nem por Deus. Talvez seus joelhos estejam feridos pelas madrugadas de oração. Talvez suas lágrimas não tenham testemunhas. Mas eu te digo com autoridade, Deus está ouvindo, Ele está vendo, Ele está anotando.
O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz que os que temem ao Senhor falam uns aos outros, e o Senhor os ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Isso significa que cada oração feita em silêncio, cada ato de bondade sem reconhecimento, cada lágrima derramada na solidão da fé está sendo registrada pelo céu. Está sendo guardada em um memorial espiritual que um dia será aberto diante dos olhos do próprio Deus. Nara não viu o fruto de sua fidelidade imediatamente. Durante muito tempo, ela foi invisível. Mas a fidelidade dela era visível ao céu. E chegou o tempo em que o céu decidiu que era hora de agir. A justiça divina não é imediata como a humana. Ela não busca vingança, mas redenção. Ela não responde com pressa, mas com perfeição. Se você hoje se sente como Naara, lembre-se, o silêncio não é o fim. O silêncio é o solo onde Deus planta os maiores milagres. E quanto mais profundo for esse silêncio, mais gloriosa será a colheita. Mas é preciso permanecer, é preciso crer, é preciso manter o coração limpo, a alma em oração e os olhos no Senhor. O tempo do silêncio é o tempo em que o céu trabalha no invisível. E quando ele decidir se levantar em seu favor, tudo mudará em um instante. Você não será apenas respondido, você será honrado, exaltado, vindicado, porque Deus jamais deixará sem resposta aquele que foi fiel no segredo. 2. A semente que ninguém viu e o campo que Deus está prestes a revelar. Há uma cena recorrente na vida dos justos que parece se repetir geração após geração. Eles semeiam com lágrimas, edificam com esforço silencioso, constroem estruturas firmes que outros vão habitar e depois são esquecidos. São os que sustentaram famílias, ministérios, relacionamentos, projetos, mas que no momento do triunfo alheio foram deixados de lado, como se nunca tivessem existido. Mas há algo que ninguém pode apagar. A semente plantada com pureza de coração jamais será ignorada por Deus. A vida de Naara é o espelho disso. Ela não apenas acreditou em Herã, ela investiu nele. Ela semeou ideias, recursos, estratégias, noites de oração, jejum, planejamento, conselhos, sacrifício. E quando a colheita chegou, ela não colheu. Outros se assentaram à mesa que ela preparou. Outros beberam do vinho que ela pisou. Outros receberam os aplausos por vitórias que só foram possíveis porque alguém, nos bastidores, sustentou tudo com amor e fidelidade. Naara representa um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. O justo é sempre o fundamento. José é vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, injustiçado por uma mentira, tornou-se o sustentáculo do Egito em tempos de fome. Moisés, criado no palácio, rejeitado pelo povo e escondido no deserto por 40 anos, foi aquele que conduziu Israel à liberdade. E Estevão, apedrejado por pregar a verdade, lançou sementes que dariam origem à conversão de Paulo, o maior apóstolo dos gentios. A verdade é que muitos dos maiores feitos da história começaram com alguém que plantou sem esperar recompensa. Pessoas que não buscavam holofotes, mas faziam por amor. E se você está ouvindo esta mensagem hoje, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez esteja em um momento em que olha para trás e se pergunta: de que valeu tanto esforço? E é aqui que a palavra entra para restaurar sua visão. Jesus mesmo, em João, capítulo 12, versículo 24, disse: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa é a lógica do reino. O invisível precede o visível. A morte da semente antecede o florescimento do campo. E o campo que você semeou, com silêncio, com choro, com fidelidade, está prestes a ser revelado. É por isso que, mesmo quando os homens esquecem, o céu se lembra. Porque para cada semente de amor, de renúncia,
de esforço não reconhecido, há uma promessa: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão. Salmo 126, verso 5. Deus está preparando uma colheita que não apenas compensará sua dor, mas que justificará cada escolha que você fez, cada renúncia que você enfrentou, cada vez que você perdoou quando podia ter se vingado. Talvez hoje você não veja os frutos. Talvez suas mãos estejam calejadas, seus olhos cansados, sua alma esgotada. Mas o campo está sendo preparado, e quando chegar o tempo de Deus, todos verão o que o Senhor estava edificando, através da sua fidelidade silenciosa. E aqui está a chave: a sua recompensa não será apenas pessoal, será pública. Como aconteceu com Naara, aquela que ninguém valorizou, tornou-se mentora, conselheira, honrada entre os grandes. Porque quando Deus exalta, Ele o faz diante de todos os que um dia te desprezaram, não por vingança, mas para mostrar que a justiça dele é perfeita, detalhada e gloriosa. Você que semeou e não viu frutos, você que sustentou outros e foi esquecido, você que deu tudo de si por amor. Continue. Deus não erra nas contas. Nenhuma oferta de amor passa despercebida no altar dele. Nenhuma lágrima cai sem ser recolhida. Há um campo preparado com seu nome, e a estação da justiça está chegando. 3. Quando os que te traíram prosperam, e Deus permanece em silêncio, poucas dores se comparam àquela de ver quem te feriu prosperar diante dos seus olhos. Poucas cenas são tão angustiantes quanto a de um coração justo, ferido, traído, que olha ao redor e percebe que os que o prejudicaram continuam sendo aplaudidos, celebrados, seguidos. E enquanto isso, o justo permanece em silêncio, orando, chorando, esperando. Esse cenário, tão injusto aos olhos humanos, pode parecer uma incoerência espiritual. Afinal, onde está Deus quando o traidor é exaltado e o fiel é esquecido? Onde está a justiça do Altíssimo quando o mentiroso ocupa o púlpito e o honesto está calado no banco? Onde está o céu quando quem te abandonou celebra conquistas feitas com as pedras que você mesmo carregou? A Bíblia não esconde essa realidade. Ela nos mostra com sinceridade e profundidade que o povo de Deus sempre enfrentou esse dilema. O salmista, no Salmo 73, escreveu: "Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios." Essa confissão mostra que até mesmo os mais devotos podem se sentir abalados diante da aparente vitória dos injustos. Mas a mesma palavra nos revela que a prosperidade do ímpio é como neblina ao sol da justiça de Deus. Se dissipa. O que parece estável, sólido e intocável é na verdade frágil, temporário, destinado à ruína. E por quê? Porque tudo o que é construído com base na mentira, na traição, na vaidade ou no orgulho, não permanece de pé diante do trono do Eterno. Naara viu Herã triunfar por anos, viu-o casar novamente, fazer fortuna, ser ovacionado em feiras e banquetes. E mesmo tendo sido ela a base de tudo, não buscou escândalo. Não correu atrás de justiça humana, não expôs a verdade para ser aplaudida. Ela se retirou com dignidade. Ela confiou no tempo de Deus. Isso é grandioso. Porque na era da exposição, da resposta rápida, do desejo de se defender a todo custo, escolher o silêncio e a dignidade é um ato de fé. É confiar que Deus vê o que os outros não veem. É crer que o juiz do céu não falha e que a sentença dele é final. A justiça de Deus nunca é precipitada. Ela é lapidada nos bastidores. Enquanto os injustos comemoram, o céu prepara o palco da virada. Enquanto os ímpios são aplaudidos, Deus escreve o enredo da exaltação dos seus escolhidos. E quando o Senhor decide agir, Ele não apenas restaura,
ele surpreende. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 18, afirma: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se exaltará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. A espera não é tempo perdido. É o campo onde a justiça divina é cultivada. E essa justiça não apenas repara feridas, ela exalta histórias. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Jó depois da prova. Foi assim com Ana, mãe de Samuel. Foi assim com Naara. Será assim com você. Se hoje você vê os que te traíram caminhando em honra, não desanime, não se revolte. Deus está apenas construindo uma justiça tão gloriosa que quando ela chegar, não deixará dúvidas de que foi Ele quem interveio. E aqueles que hoje se alimentam de glória roubada, amanhã terão que reconhecer: Deus é com ela. Deus é com ele. Não se canse de esperar. Não feche seu coração. Não se contamine com o rancor. A vitória do justo é precedida por um período de silêncio. Mas é esse silêncio que dá força ao grito da justiça quando ele finalmente ecoa. E quando esse dia chegar, será impossível ignorar. Porque a justiça de Deus, quando se manifesta, não apenas recompensa, ela educa, ela transforma, ela cala, ela glorifica. 4. Quando a justiça de Deus chega, ela ensina e transforma o silêncio em legado. A justiça de Deus não é apenas uma resposta ao sofrimento. Ela é uma lição viva, um ato pedagógico celestial. Ela não vem somente para reparar o que foi destruído, mas para revelar uma verdade maior. O justo que espera, que não se contamina, que guarda o coração limpo, se torna um exemplo eterno para as gerações futuras. Foi exatamente isso que aconteceu com Naara. Ela não buscou retribuição, ela não se defendeu com palavras, ela não lutou pelos bens que perdeu, nem exigiu reconhecimento público. Ela simplesmente seguiu vivendo com integridade, usando o pouco que lhe restava: suas mãos, sua sabedoria e sua fé. E essas 3 coisas, que pareciam insignificantes aos olhos dos homens, tornaram-se o alicerce de uma nova história. Uma história não baseada em vingança, mas em inspiração. Naara, ao ser encontrada por Lídia, uma jovem sedenta de aprendizado, jamais imaginou que estava diante de uma porta que o céu estava abrindo. Uma porta de restauração, uma porta de exaltação. Mas veja, a justiça de Deus não veio de forma espetacular, não caiu como um raio do céu. Ela foi brotando pouco a pouco, como uma aurora que ilumina devagar os cantos escuros da alma. Cada conselho dado, cada mercador ajudado, cada palavra lançada nas praças era parte de um novo ministério que Deus confiava a ela. Não um ministério de títulos religiosos, mas um chamado para ser voz entre os silenciados, mãe espiritual dos esquecidos, mentora dos que caíram e ainda podem se levantar. Essa é a justiça de Deus. Ela não apenas honra o justo diante dos que o desprezaram, ela transforma o justo em farol para outros que estão prestes a naufragar. Naara passou a ser procurada, escutada, admirada. Seus ensinamentos, antes ignorados dentro de casa, agora eram registrados e transmitidos em assembleias, feiras, reuniões de líderes. E aquilo que começou como um fio de esperança entre seus próprios dedos, com o tear simples e silencioso de quem tentava sobreviver, tornou-se um tecido glorioso de sabedoria, respeito e influência. Aquela que foi chamada de inútil, agora era reverenciada como mestre. Aquela que foi desprezada tornou-se memória viva de fé, visão e resiliência. E isso nos ensina algo fundamental. A justiça de Deus não se limita à reparação dos danos. Ela transforma os humilhados em colunas da fé. Veja o exemplo de Jó. Após perder tudo, filhos, saúde, bens, honra, manteve sua fé.
e Números. Fim, Deus não apenas o restaurou, mas o fez intercessor pelos próprios amigos que o haviam acusado. Ele se tornou mais do que um restaurado. Tornou-se um instrumento de redenção para os outros. O mesmo acontece conosco. Quando esperamos em silêncio, quando não cedemos ao ódio, quando mantemos nossa dignidade, mesmo sob o peso da traição, Deus está escrevendo algo que será lembrado, algo que ensinará, algo que tocará outras vidas. É por isso que a justiça de Deus parece demorar, porque ela não vem apenas para resolver, mas para elevar, para criar algo maior do que a solução de um problema. Vem para criar um testemunho, um legado, um mapa para outros que também foram esquecidos e traídos, mas que decidiram continuar acreditando. Nara não buscou vingança. Ela buscou sentido. E o sentido veio quando sua história passou a servir a outros, quando suas dores se tornaram sementes de sabedoria, quando seu silêncio se transformou em voz. Isso é justiça divina. Não é apenas vitória sobre os que te feriram, é vocação revelada por meio daquilo que parecia te destruir. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez esteja começando a perceber que o que doeu em você hoje está curando outras pessoas amanhã, que o que você passou em silêncio agora gera conselhos, força, empatia. Deus não desperdiça a dor. Ele a converte em ferramenta, em ponte, em altar. Portanto, se hoje você carrega um histórico de feridas que ninguém viu, de ajuda que ninguém agradeceu, de sacrifícios que ninguém reconheceu, saiba, nada foi em vão. Nada passou despercebido aos olhos de Deus. E quando a justiça dele chega, ela não apenas te restaura, ela te transforma em resposta para outros. 5. A exaltação dos esquecidos. O momento em que Deus vira o jogo. Há um instante determinado apenas pelo céu em que o ciclo do esquecimento é rompido e o justo é chamado ao centro do palco. É o momento da virada, o dia em que Deus se levanta do trono e diz: agora é a hora. Esse momento não pode ser previsto por calendários humanos, ele não segue padrões terrenos, ele não se alinha aos méritos que o mundo reconhece. Ele vem no tempo exato, quando o coração do justo está amadurecido para carregar não só a honra, mas a responsabilidade de ser exaltado por Deus. A história de Nara nos mostra isso com clareza. Por anos, ela viveu à margem. Suas virtudes foram invisíveis, suas ações esquecidas, sua fidelidade ignorada. Mas, na hora certa, o Senhor moveu uma peça, uma única conexão. Lídia, uma jovem impactada por sua sabedoria. Uma alma sedenta, que viu na simplicidade de Nara um oceano de luz. E essa pequena fagulha acendeu um incêndio de restauração que ninguém poderia conter. O que começou com um simples diálogo em uma feira tornou-se o início de um ministério, e não um ministério no sentido tradicional, institucionalizado, mas um ministério de influência, de legado, de impacto silencioso e profundo. A mulher que antes tecia para sobreviver passou a tecer destinos com suas palavras, com sua visão, com sua história. É assim que Deus faz justiça. Ele não apenas devolve o que foi tirado, ele entrega algo infinitamente maior do que jamais foi sonhado. Ele não apenas cura a ferida, ele transforma a cicatriz em marca de autoridade espiritual. E quando a exaltação chega, ela é pública, inquestionável e irresistível. Veja a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes para herdar o trono de glória. Essa não é apenas uma promessa, é um princípio espiritual. Deus ama exaltar os esquecidos, os desprezados, os subestimados. Ele ama confundir os soberbos, exaltando os humildes. E quando ele o faz, o mundo não tem escolha a não ser reconhecer:
Foi Deus quem fez. E foi assim com Naara. Quando ela foi convidada a falar em Jerusalém, não foi porque ela buscou reconhecimento. Foi porque sua história havia se tornado uma semente frutífera nos corações. E ali, diante de multidões, entre líderes, mercadores, jovens e anciãos, ela foi ouvida. E mais, ela foi reverenciada. Não por imposição, mas por autoridade. Não por vaidade, mas por sabedoria. E entre os ouvintes estava Eran, o homem que a deixou no chão. O mesmo que havia colhido o que ela plantou. Agora era apenas parte da plateia. Essa é a glória da justiça divina. Ela não humilha para exaltar o outro. Ela honra para mostrar que Deus estava presente o tempo todo. Ele viu o desprezo, ele ouviu as orações, ele registrou as lágrimas, ele calculou cada injustiça. E, agora, ele está agindo com precisão, com soberania, com amor. Se hoje você se sente esquecido, humilhado, ignorado por aqueles que você ajudou a levantar, lembre-se de Naara. E mais do que isso, lembre-se de Jesus. Ele foi rejeitado, traído, crucificado e sepultado. Mas o terceiro dia chegou. E quando ele ressuscitou, todo o inferno teve que reconhecer: o justo venceu. A justiça foi feita. E a justiça de Deus não se limita ao passado. Ela é viva, presente, atuante. Está se movendo agora. Está preparando encontros, conexões, reconhecimentos. O nome que foi calado será lembrado. A história que foi escondida será contada. O bem feito em silêncio será proclamado. Não por vaidade, mas porque Deus tem prazer em honrar aqueles que o honraram no secreto. É por isso que você precisa continuar. Não desista no limiar da colheita. Não abandone sua integridade e causa do atraso. O tempo da justiça está mais perto do que você imagina. E quando ela chegar, você entenderá que valeu a pena cada lágrima, cada espera, cada escolha feita por amor. Porque o Deus que vê em segredo, recompensa em público. 6. O coração limpo é a chave da exaltação. O segredo que poucos suportam manter. Há algo que separa aqueles que apenas sobrevivem das almas que são verdadeiramente exaltadas por Deus. O estado do coração. Porque Deus não exalta qualquer um. Ele não entrega honra para corações cheios de amargura, de desejo de vingança, de contaminação pela mágoa. A justiça divina exige pureza interior, não apenas boas ações exteriores. E esse é um dos maiores segredos espirituais que poucos conseguem suportar. A verdade é que muitos que foram injustiçados, traídos, esquecidos começam bem, com fé, com dignidade, com silêncio. Mas, com o passar do tempo, o coração vai se enchendo de perguntas que se tornam acusações internas. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não me defendeu? Por que os maus prosperam e eu que fui fiel sofro tanto? Essas perguntas, se não forem entregues a Deus, tornam-se raízes de amargura. E essas raízes contaminam, roubam a paz, fecham as portas da restauração. Naara teve todas as razões para endurecer o coração. Ela foi traída por quem mais ajudou. Foi usada, descartada, esquecida. Viu o nome que ajudou a construir ser exaltado, enquanto o seu era enterrado na poeira do anonimato. Ela chorou, sofreu, mas não permitiu que o veneno da vingança entrasse em sua alma. E esse foi o maior milagre de sua história. Ela orava por Eran, ela chorava, mas não a amaldiçoava. Ela seguia trabalhando, ainda que ninguém a valorizasse. E mais do que isso, ela manteve o coração limpo. E é esse o ponto crucial do agir de Deus, porque o coração limpo é o solo onde a justiça divina floresce com glória. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não apenas no céu, mas aqui também.
Verão Deus agindo em suas histórias, transformando lágrimas em testemunhos, dor em autoridade, silêncio em influência. O puro de coração não apenas espera a justiça, ele atrai a justiça, porque Deus se move onde há verdade, humildade e amor incondicional. Isso é o que poucos compreendem. A espera pela justiça não é apenas cronológica, é também espiritual. O tempo de Deus não é apenas quando o cenário está pronto, é quando o coração está curado. Deus não entrega honra a quem ainda carrega veneno na alma, porque a honra mal administrada pode se transformar em soberba e a justiça mal compreendida pode se tornar julgamento. Por isso, no processo demora, porque Deus está tratando, purificando, quebrando, curando. Ele não quer apenas te ver exaltado, Ele quer te ver preparado para carregar a honra sem se perder nela. Ele quer que sua exaltação não seja um grito de revanche, mas um testemunho de redenção. Nara foi exaltada com honra porque estava curada. Ela não usou o púlpito para acusar, mas para ensinar. Ela não expôs Herã, ela expôs sabedoria. Ela não chorou no centro do palco, ela brilhou com dignidade, porque sua alma estava limpa, sua fé era madura, seu espírito estava pronto. E essa é a pergunta que o céu faz a você hoje. Você está pronto para ser honrado? Seu coração está livre do rancor. Você seria capaz de ser exaltado e não usar sua nova posição para se vingar, mas para abençoar? Se a resposta ainda for não, não se culpe, mas se permita ser tratado. O Espírito Santo quer curar suas memórias. Ele quer limpar sua alma da lama da mágoa. Ele quer te libertar do peso da injustiça, porque a verdadeira justiça de Deus só se manifesta plenamente sobre aqueles cujo coração está limpo. Não é fácil, mas é necessário, porque a justiça de Deus é pesada demais para ser carregada por mãos sujas de ódio. Ela é luz demais para habitar corações sombrios. Ela é pura demais para fluir em almas contaminadas. Naara foi exaltada, porque resistiu ao desejo de vingança. Você também pode, e quando você o fizer, verá que Deus não apenas te defende, Ele te levanta e te sustenta e te transforma em exemplo vivo de que o bem, mesmo quando ignorado, sempre vence. 7. A honra que vem do céu não precisa de defesa. Ela se impõe por si mesma. Há uma diferença abissal entre a honra que os homens constroem e a honra que Deus concede. A primeira é frágil, construída sobre aparências, sobre marketing, sobre conexões políticas e estratégias de autoimagem. A segunda é sólida, inquebrantável, alicerçada em fidelidade, verdade e tempo de espera. E mais do que isso, a honra que vem do céu não precisa ser defendida, ela se impõe. Naará não saiu pelas ruas proclamando que era a verdadeira arquiteta do sucesso de Herã. Não escreveu cartas para expor sua dor, não reuniu provas para apresentar à sociedade, não exigiu explicações públicas, nem cobrou reconhecimento. Ela apenas continuou sendo quem era, continuou amando, ajudando, aconselhando, continuou produzindo com o que tinha, mesmo que fosse pouco. E esse continuar foi, aos olhos de Deus, o selo de sua fidelidade. Muitos perdem sua bênção na tentativa de se justificar. Querem ser compreendidos, validados, reconhecidos a qualquer custo. Mas o custo é alto demais. Quando usamos nossas forças para provar que somos bons, deixamos de confiar que Deus é quem justifica os justos. Ele é quem revela. Ele é quem traz a luz. Ele é quem exalta no tempo certo. Veja o que diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso significa que o tempo da exaltação é de Deus e não nosso. Não cabe ao justo exigir aplausos. Cabe apenas continuar fiel, mesmo quando parece invisível.
Nara foi exaltada em um evento que ela jamais teria imaginado. Um convite para falar em uma assembleia, um púlpito improvisado, uma plateia de pessoas que nem sequer sabiam sua história completa. Mas quando ela começou a falar, a unção de sua história calou a multidão. Porque a verdadeira honra carrega uma autoridade que não se pode fabricar. O que ela dizia tinha peso, tinha verdade, tinha vida. E entre os ouvintes estava Eran. O homem que a desprezou agora não podia desviar o olhar. Ele era só mais um. E ela agora era referência. Porque Deus sabe preparar o cenário, Deus sabe montar o palco, Deus sabe reunir os que precisam assistir à sua virada. E Ele faz isso sem gritos, sem manipulação, sem escândalo. Ele faz com soberania. Assim é com os que esperam em silêncio. Deus os levanta sem esforço humano. E o mais impactante, quando Ele faz, até os que antes riram são obrigados a reconhecer. Não por medo, mas porque a presença de Deus é evidente. Ela não precisa ser anunciada, ela se manifesta. É por isso que você não precisa se justificar, nem buscar reconhecimento, nem exigir explicações de quem te deixou para trás. O céu está vendo, e quando for a hora, o mesmo céu se levantará para te exaltar. Você não precisará mover um dedo, porque Deus moverá tudo ao seu redor. E os que não te viram antes verão agora. Os que ignoraram sua dor se lembrarão do seu nome, e não por pena, mas por admiração. Essa é a diferença da justiça divina. Ela não expõe o outro, ela revela quem você é. E essa revelação acontece quando você não está mais tentando provar nada. Quando você já aceitou que o tempo de Deus é melhor do que seu desejo de justiça imediata. Quando sua alma já está em paz. Quando o que você viveu já não é uma ferida, mas uma memória curada. Nara falou com autoridade porque tinha um coração em paz. Eran a ouviu com dor porque teve que reconhecer tarde demais o que perdeu. E o povo, que um dia não soube quem ela era, agora a reconhecia como mulher de sabedoria. Tudo isso sem que ela tenha precisado lutar por nada. Essa é a promessa para aqueles que confiam, que semeiam em silêncio, que não competem, que não se corrompem. Deus os honra com uma força que ninguém pode conter. A honra de Deus não precisa de defesa, porque quando ela chega, ninguém pode negar. 8. Quando o céu decide agir, nenhuma injustiça permanece de pé. Existe um momento em que o céu se move. Um instante sagrado e invisível aos olhos humanos, mas que transforma realidades com a força de um trovão. Quando Deus decide agir, nenhuma injustiça permanece de pé. Tudo aquilo que parecia estabelecido, sólido, inalcançável, desaba diante do peso da verdade celestial. As máscaras caem, os tronos de mentira ruem, os nomes que foram exaltados por engano se dissolvem na poeira da vaidade, porque a justiça de Deus não apenas restaura o justo, ela desmonta os palácios erguidos sobre a mentira. Nara não precisou mover uma peça, ela não conspirou, não articulou quedas, ela apenas permaneceu. Mas enquanto ela tecia suas vestes para sobreviver, Deus tecia um novo cenário, um novo tempo, uma nova ordem. E quando chegou o momento certo, não apenas ela foi exaltada, Eran foi confrontado com o que perdeu. E essa é uma das manifestações mais dolorosas da justiça divina. A revelação tardia da verdade a quem ignorou os sinais do céu. Deus permitiu que Eran prosperasse por um tempo, permitiu que ele se cercasse de adulações, de status, de festas e reconhecimento. Mas o tempo passa e a verdade sempre ressurge. E quando a verdade se manifesta, ela não precisa gritar. Ela apenas aparece e sua luz expõe tudo o que estava escondido. Isso nos mostra algo poderoso.
O silêncio de Deus não é ausência de justiça, é preparação da cena, e Ele prepara tudo nos mínimos detalhes. Ele não apenas devolve o que foi tirado, Ele permite que os que te feriram assistam à sua restauração. Não como uma vingança, mas como um testemunho, para que eles saibam que não foi o acaso, não foi sorte, não foi carisma, foi Deus, só Deus. O livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 7, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Este é um chamado à confiança. É um convite ao descanso espiritual. Não se trata de cruzar os braços, mas de tirar o peso do coração. Porque quando Deus age, Ele não apenas recompensa você, Ele expõe a verdade e reposiciona todas as peças. A justiça divina não se limita a honrar o que foi desprezado. Ela retira a falsa honra dos que a tomaram sem merecer. E isso é duro. Eram perdeu tudo, sua riqueza se esvaiu. As mulheres que o cercavam o abandonaram. Os amigos desapareceram. E o nome que antes era aclamado se tornou um sussurro de desprezo. E quando ele finalmente se voltou para olhar o passado, era tarde. Naara já estava em outro nível, inalcançável, intocável e, sobretudo, em paz. Essa é a grande virada que o céu prepara para aqueles que suportam a espera. Você que hoje chora, que hoje não entende o motivo de tanto silêncio, de tanta injustiça, de tanta invisibilidade, saiba, o céu está alinhando todas as peças. O Deus que não falha está construindo o cenário onde sua história será contada, onde seu nome será lembrado, onde sua dor se tornará referência de força e sua paciência será traduzida em honra. A história de Naara é também a sua história. É o mapa de uma jornada que muitos de nós vivemos. Servir em silêncio, amar sem retorno, edificar sem aplausos e ver outros levarem a glória. Mas o fim dessa história não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. E Ele nunca termina uma história sem fazer justiça. E essa justiça, quando chega, tem um sabor único. Porque não é apenas uma recompensa, é um milagre de reposição, de honra, de reconstrução e de testemunho. É um grito silencioso do céu dizendo: eu vi tudo e agora eu ajo. 9. A justiça de Deus transforma dor em legado. E sofrimento em autoridade espiritual. A justiça divina não é uma simples reparação do passado. Ela não devolve apenas o que foi tirado, nem se limita a colocar de volta no lugar aquele que foi derrubado. A justiça de Deus é mais do que um ajuste de contas. Ela transforma a dor em autoridade espiritual e o sofrimento em legado eterno. E é por isso que ela não vem cedo. Porque há algo profundo que precisa amadurecer dentro do coração ferido. E isso só nasce no silêncio, no deserto, na entrega total. Naara passou por todas as etapas da dor. Foi invisibilizada, traída, descartada, silenciada. Mas nada disso foi em vão. O sofrimento dela se tornou um campo de sementes. E no tempo certo, Deus fez florescer algo que ela nunca buscou: influência verdadeira. Não mais através de um nome masculino que ela ajudou a construir, mas com o próprio nome dela. Não mais como apoio de um projeto alheio, mas como origem de um propósito que tocaria gerações. E é exatamente assim que Deus age com os seus. O sofrimento não é só permitido, ele é transformado em plataforma de sabedoria. Não por crueldade divina, mas porque Deus sabe que somente quem enfrentou a injustiça com o coração limpo tem voz legítima para consolar os que sofrem. Somente quem amou sem ser retribuído pode ensinar o que é o amor incondicional. Somente quem esperou com fé pode proclamar a esperança com autoridade. O trono de honra que Deus prepara é feito com o material da sua dor, transformado, redimido e elevado à glória.
A Bíblia está cheia de exemplos assim. José, que foi vendido, humilhado, preso, tornou-se governador do Egito. Mas sua maior glória não foi o cargo, e sim o perdão que liberou sobre seus irmãos, dizendo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso é justiça divina, não apagar o passado, mas redimi-lo. Jó, que perdeu tudo, depois de restaurado, passou a ser lembrado como símbolo de perseverança e fé. Não porque foi recompensado com bens, mas porque sua história passou a inspirar todos os que vieram depois dele. Assim como Naara, seus sofrimentos se tornaram um legado. E esse legado é o que Deus está construindo também em você. O que você viveu, as lágrimas que ninguém viu, os conselhos dados no anonimato, as ajudas que não foram reconhecidas, os silêncios suportados, os desprezos engolidos, tudo isso não está apenas anotado no céu. Está sendo usado por Deus como argamassa espiritual para construir a autoridade que Ele quer colocar sobre você. Uma autoridade que não se aprende em livros, nem se conquista com cargos, mas que nasce da cruz, carregada em silêncio. Naara terminou sua vida cercada por discípulos, por famílias restauradas, por mulheres que a consideravam farol, mãe, conselheira. Ela não buscou ser conhecida, mas foi, porque a justiça de Deus revela e exalta o que foi construído com verdade. E essa é a diferença entre o que é humano e o que é divino. O que os homens constroem precisa ser mantido com esforço. O que Deus estabelece permanece para sempre. Hoje, talvez você se sinta no ápice da dor, achando que tudo que fez foi inútil. Mas eu te digo, com toda a força que o Espírito Santo concede, nada do que você fez foi em vão. Está sendo usado para formar em você uma autoridade que vai impactar vidas. Sua história ainda será contada. Sua fidelidade será honrada. Seu nome será lembrado não por vingança, mas por sabedoria. Deus está escrevendo com a sua dor o testemunho que vai sustentar outras pessoas. E isso é muito mais do que uma simples justiça. É um chamado, é uma missão, é um legado. O 10, quando Deus escreve a última palavra, a resposta que muda destinos. A justiça dos homens pode ser manipulada, pode ser corrompida, adiada, esquecida, mas a justiça de Deus, quando chega, vem com um poder tão absoluto que escreve a última palavra sobre a sua história, e ninguém pode apagá-la. E essa palavra não é vingança, não é restituição parcial, nem mesmo reparação. A palavra que Deus escreve é redenção, porque quando Ele decide agir, Ele não apenas fecha ciclos, Ele transforma destinos. A trajetória de Naara nos ensina algo que muitos ainda não entenderam. Deus não age para fazer justiça como os homens esperam. Ele age para criar algo novo, muito maior do que se poderia imaginar. Ele age para que o final da história seja tão superior ao início que ninguém, absolutamente ninguém, possa negar que foi Ele quem interveio. O nome de Naara foi honrado em Jerusalém, o coração de Herã foi confrontado, a nação foi tocada. Mas o mais impressionante é que tudo isso aconteceu sem que ela perdesse sua essência. Ela não se corrompeu para vencer. Ela não se curvou para ser aceita. Ela não se expôs para ser exaltada. Esse é o segredo de quem entende o tempo de Deus. Não adianta tentar escrever o próprio final, porque o autor da vida já tem um desfecho perfeito planejado. Ele permite a dor para gerar profundidade. Ele permite o silêncio para testar a constância. Ele permite a traição para purificar intenções. E então, Ele escreve. E quando Ele escreve, Ele faz com autoridade. Sua caneta é o sopro do Espírito. Sua tinta é feita de misericórdia. Seu papel é a eternidade.
A história de Naara foi escrita não apenas nos registros da cidade, mas nos corações de milhares. E hoje, através deste vídeo, ela alcança ainda mais, porque aquilo que Deus exalta, ninguém consegue ocultar. Aquilo que Deus cela, ninguém pode contestar. Quantas vezes você quis gritar a verdade? Quantas vezes desejou que alguém visse o quanto você foi injustiçado? Quantas vezes quase deixou a mágoa tomar o lugar da fé? Mas você resistiu. Você continuou, você permaneceu. E isso não foi em vão. O céu está vendo, o céu está agindo, o céu está escrevendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Deus abre a porta da justiça sobre a sua vida, não há homem, não há inveja, não há traição, não há passado que possa impedir o que ele decidiu fazer. E aqui está a revelação. Talvez você não tenha percebido, mas o tempo da justiça está mais próximo do que você imagina. As peças já estão se movendo. O cenário está sendo preparado, o Espírito já está soprando, e as promessas que pareciam enterradas estão prestes a brotar. Por isso, não recue, não perca a esperança, não questione o tempo de Deus. O que Ele está fazendo com você é maior do que apenas restaurar. Ele está construindo um testemunho, está moldando um líder. Está formando um referencial para outros que virão depois. E isso só é possível porque você não desistiu. A última palavra será de Deus. E essa palavra não será derrota, não será abandono. Será vitória com propósito, será honra com humildade, será justiça com legado. Porque Deus não apenas devolve o que você perdeu, Ele multiplica, Ele purifica, Ele eterniza. Naará morreu em paz, não porque tudo foi como ela queria, mas porque tudo terminou como Deus planejou. E você também verá. O que hoje parece esquecido, amanhã será exaltado. O que hoje dói, amanhã será testemunho. E o que hoje é silêncio, amanhã será voz profética. Conclusão: quando Deus faz justiça, Ele muda mais do que histórias. Ele transforma destinos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você arde. Um clamor que há tempo se esconde no silêncio das suas orações. Um pedido de socorro que você talvez nem tenha coragem de verbalizar, mas que Deus ouviu. Hoje, através desta mensagem, o Senhor respondeu. E não respondeu com uma explicação. Respondeu com um testemunho, com uma promessa e com um chamado. Porque, ao ouvir a história de Naara, talvez você tenha visto partes da sua própria vida refletidas. Talvez você também tenha dado tudo por alguém e, em troca, recebeu silêncio. Talvez sustentou estruturas que hoje pertencem a quem te abandonou. Talvez, como Naara, passou noites se perguntando por que Deus permite que os maus prosperem e os justos sofram. Mas agora você sabe, o céu não está parado, o céu está agindo. E a justiça de Deus nunca se atrasa, ela apenas amadurece. Você foi provado no serviço silencioso, provado na renúncia, provado na solidão, provado no esquecimento. Mas agora o tempo da exaltação está se aproximando. E Deus não exalta para massagear o ego. Ele exalta para cumprir propósitos eternos. Aqueles que foram fiéis no oculto serão voz no público. Aqueles que construíram com lágrimas ensinarão com autoridade. Aqueles que não se vingaram serão promovidos a instrumentos da redenção. E eu quero te dizer algo que precisa ficar gravado no seu espírito. Nada foi em vão. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio, cada lágrima, tudo foi plantado em solo sagrado. E Deus, o justo juiz, é também o fiel agricultor. Ele não esquece, ele não ignora, ele não falha, ele age no tempo certo. Talvez você tenha sido como Naara, aquele ou aquela que sustentou, aconselhou
investiu, serviu e depois foi deixado para trás. Talvez tenha se recolhido com dignidade, mas com a alma rasgada por dentro. Talvez tenha sussurrado no travesseiro frases como: ninguém sabe o que eu fiz por ele, por ela, por eles. Mas Deus sabe. E agora Ele está dizendo: chegou o tempo de transformar a sua dor em autoridade, o seu sofrimento em legado, o seu silêncio em proclamação. Você não chegou até aqui por acaso. Este vídeo não foi um clique aleatório. Esta mensagem é uma convocação, um selo espiritual. Deus está te chamando para a etapa seguinte. E para isso, quero te pedir um sinal de fé. Se você ouviu até aqui, se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários a frase: o céu viu o que ninguém viu. Eu espero pela justiça de Deus. Essa será a sua declaração espiritual, seu compromisso com o processo, sua identificação com o chamado, porque neste canal nós oramos por cada nome e vamos apresentar o seu diante do trono, como apresentaram o nome de Naara. Agora eu te peço algo com ousadia e propósito. Compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que sofreu calada, para aquela mulher esquecida, para aquele homem que sustentou tudo e depois foi descartado. Esta mensagem não é apenas uma reflexão, é um ministério. E você pode ser parte dele. Você pode ser a ponte entre a dor de alguém e a resposta do céu. Se inscreva no canal. E não apenas para receber mais vídeos, mas para manter viva essa chama, para apoiar conteúdos que restauram, que tocam, que curam. Muitos não têm uma igreja próxima, mas têm este canal como altar. E você pode nos ajudar a manter esse altar aceso. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora, não por estatística, mas porque, ao curtir, você ativa o algoritmo. E o YouTube mostra este conteúdo a mais pessoas que estão exatamente como você estava antes de ouvir esta palavra. Cansadas, desanimadas, precisando de um sinal. E antes de encerrar, quero te pedir um último gesto espiritual. Quando este vídeo acabar, não saia imediatamente. Fique em silêncio por alguns minutos. Ouça a música de fundo. Deixe que o Espírito Santo complete a obra, feche os olhos e agradeça, louve, fale com o Senhor. Porque é nesse silêncio pós-revelação que muitos recebem a confirmação do que Deus já começou a fazer. Você não está sozinho, você não está esquecida. Deus viu, Deus ouviu e agora Ele agiu. A justiça divina está a caminho. E quando ela chegar, sua vida nunca mais será a mesma. Seja bem-vindo ao tempo da exaltação. Seja bem-vinda ao tempo da promessa cumprida.